Olá, muito boa tarde. Seja você bem-vindo a mais uma Live JR, os nossos encontros de toda sexta-feira à tarde, sempre com um assunto do interesse da sociedade. Hoje aqui comigo o apresentador do Jornal da Record, Celso Freitas. Celso, muito boa tarde. Boa tarde, Luiz Fara. Vamos... Prazer estar novamente aqui na Live JR. Prazer é todo nosso. A gente vai falar nessa live sobre as novas vacinas contra a Covid-19. Essa Live JR é transmitida ao vivo pelas redes sociais do Jornal da Record e também do nosso portal r7.com. E nós convidamos para falar desse assunto tão importante a CEO da Farmacor Biotecnologia, a Helena Faccioli. Helena, boa tarde. Boa tarde, Luiz. É um prazer conversar com vocês aqui hoje. Boa tarde, Celso. Boa tarde. Prazer é todo nosso. Também conversa com a gente aqui nessa Live JR o Norberto Prestes, ele que é presidente executivo da ABIQIF, Associação Brasileira das Indústrias de Insumos Farmacêuticos. Norberto, muito boa tarde, seja bem-vindo também. Boa tarde, Luiz. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde, Celso. Helena, você como representante, como CEO da Farmacor, tem aí em andamento o estudo de uma vacina da Versamune, mais uma vacina, mais uma tecnologia que pode ajudar a humanidade contra essa pandemia, já que nos aflige aí há mais de um ano. Existe uma previsão para que essa nova vacina chegue ao mercado, chegue à sociedade, para que as pessoas possam ter mais uma opção de se proteger contra o coronavírus? A nossa expectativa é que ela esteja pronta com as primeiras doses para aplicação na população no começo do próximo ano. Nós ainda temos que passar por todas as fases de teste em humanos, a fase 1, 2 e 3, até a gente ter segurança nos dados e poder solicitar um uso emergencial para a Anvisa. Aí, nessa solicitação, a gente já espera ter doses prontas para poder começar a distribuição através do SUS também para a população. Qual é o maior desafio nesse estágio inicial de produção, de estudo de uma vacina, Helena? O desafio é você ter uma cadeia no Brasil, uma cadeia implementada que você possa ir desde a pesquisa básica até a produção industrial em um tempo só, sem você ter interrupção nesse processo. Então, você conseguir começar a ideia, a gerar o conceito do protótipo vacinal, fazer os primeiros testes em animais, os camundongos, gerar um pacote regulatório suficiente para poder passar para a Anvisa e falar agora eu quero autorização para executar um ensaio clínico em humano e você já poder começar imediatamente. E nisso você tem que ter já engajado um parceiro industrial para poder fazer o processo de otimização, porque a gente trabalha com escala piloto, escala pequena de produção para os testes iniciais. Então, você já tem que engajar na cadeia também o setor produtivo, para não ter interrupção. Se você consegue fazer isso, que é o que a maioria das empresas hoje conseguiram, fazer uma vacina em um ano, porque tem toda essa cadeia trabalhando em conjunto sem interrupção. Então, esse foi o nosso maior desafio, conseguir trabalhar, porque a tecnologia a gente tinha. A Farmacor é uma empresa que já trabalha com imunobiológicos e vacinas há 15 anos. Então, a tecnologia já tínhamos, o conhecimento tínhamos, as ferramentas nós já tínhamos e conseguimos desenvolver rapidamente. É engajar todas as etapas e não parar o processo, porque quando você para, aí que você corre o risco de ficar fora do desenvolvimento, aí você cai. A gente tinha mais de 120 vacinas no ano passado, poucas chegaram ao ensaio de fase 3, às vezes porque falta uma peça na cadeia. Esse é o nosso maior desafio. Lembramos que Norberto, já passo a palavra para você, só lembrar o nosso internauta que a partir de agora ele já pode enviar as perguntas para que vocês, convidados, respondam aqui nessa Live JR e também a nossa live será reexibida na Record News a partir das 6h10 ainda desta sexta-feira. Norberto, por favor. Não, desculpa, só complementando o que a Helena está falando, esse é o grande desafio do Brasil, né? E a pandemia, ela trouxe essas questões, deu mais evidência, né? Trouxe holofote para ela. O que para a gente é muito importante, porque esse desafio da cadeia completa que a Helena mencionou agora, eu já acompanho isso, acho que desde a minha era, no tempo que eu estava na universidade ainda, né? Essa dificuldade de a gente constituir a cadeia completa para produzir tanto medicamento quanto biológico, como a Helena mencionou, da vacina, né? E a importância de ter essa cadeia toda é porque a gente consegue trazer novas tecnologias, novos medicamentos para a população muito mais rapidamente e um custo muito inferior. Esse é o ponto. Porque a Farmacor, ela conseguiu, sim, a Helena vai depois contar um pouco da história, mas ela conseguiu, sim, cumprir as etapas da maneira como deve ser cumprida, que existem regulatórios, regulamentos internacionais,
mas ela foi para o exterior, ela buscou parceiros internacionais, o que encarece o processo, traz letargia, demora, porque tem um vai e volta. Então, a gente trazendo o holofote para isso é uma oportunidade grandiosa para o Brasil, da gente, de uma vez, instituirmos essa cadeia completa aqui para evitarmos novos problemas no futuro. E isso, consequentemente, é muito positivo, porque você traz mais estudo, você traz economia, desenvolve, você tem uma série de fatores positivos nesse processo, né? Então, vale sim e muito o investimento em construir a cadeia completa no Brasil. Nós temos aí duas boas notícias, né? Duas vacinas do Brasil. A Butanvac, né? Que usa tecnologia de inoculação do vírus em ovos embrionados de galinha, ou seja, comprovadamente a eficácia provada, não vamos depender de insumos de IFA importados, né? No caso da Versamune, nós teremos dependência internacional? Não, quando nós fizemos a seleção tanto do antígeno como do carreador, nós selecionamos produtos que pudessem ser feitos 100% no Brasil. Então, essa estratégia de usar alguns parceiros no exterior foi para acelerar o processo, mas desde o começo nós era uma demanda do Ministério da Ciência e Tecnologia apoiar vacinas que pudessem ser feitas no Brasil, que não dependesse de IFA externa. Então, selecionamos a proteína recombinante, que é do nosso produto, que é nosso antígeno, pode ser 100% feita no Brasil. Não vamos depender. O carreador também, apesar de ser uma tecnologia comercial de uma empresa americana, temos a licença para produzir no Brasil. Então, podemos implementar aqui. O Brasil tem capacidade de produção, tanto do biológico como do farmoquímico, que é o carreador. Então, vamos ter a produção toda aqui no Brasil. Roberto? Essa é outra pauta excelente, né? Nós havíamos comentado antes de iniciar a live, Luiz, você me perguntou sobre nós produzimos apenas 5% dos insumos que são consumidos hoje para a produção de medicamento no Brasil, né? É assustador? É muito assustador, né? E a pandemia, ela trouxe e mostrou, evidenciou essa fragilidade. Até então, até o ano passado, tinha uma segurança, né, das indústrias farmacêuticas locais de comprar os insumos no exterior e produzir o medicamento aqui. Só que, com a pandemia, o mundo inteiro precisou de insumo, o lockdown assustou muito, parou a China, a gente vai ficar sem insumo ou não. Essa incerteza para um país que tem 210, né, 230 milhões de habitantes, ela é perigosa, né? Então, eu acho que a maneira mais rápida e eficiente para a gente trazer, de novo, o holofote para esse assunto e a importância que ele tem é a vacina, né? Então, a gente está vendo a dificuldade de trazer o insumo, tal, etc. Quando a Helena traz essa oportunidade de desenvolver o IFA aqui, de novo, para a gente é uma inspiração e um momento importantíssimo da gente tentar virar esse jogo, né? A gente precisa voltar aos patamares que eram da década de 80 e 90, que nós produzimos 55% dos IFAs consumidos aqui, e em 10 anos é uma operação lenta, tá? Não vai acontecer imediatamente, mas ela tem que ser ininterrupta. E a gente tem que fazer isso obrigatoriamente, assim, de sair de um patamar de 5 para 20, 50 de novo, nunca seremos independentes 100%. Não é isso que nenhum país no mundo será. Mas, no caso, por exemplo, da Farmacor, é fundamental que uma empresa detenha tecnologia para desenvolver o IFA e reagir às novas cepas, né, que vão surgir, como a gente está falando, a mutação do vírus, etc. Isso é crucial, que a gente tenha essa inteligência da saúde permanente no Brasil. E a gente tem. Olha, a Farmacor está aí para provar, o Butantan também está trazendo novidades, mas, assim, essa aposta tem que ser maior. Eu acho que é um grande momento esse. Agora, Helena, qual o grau de tecnologia que a Versamune pode trazer no sentido de atualização para enfrentar, para ser eficiente também com essas novas variantes que vêm surgindo? A nossa vacina tem um grande diferencial, que é a estimulação de células T, que hoje é a maior via de combate a infecções virais. Então, ela cria uma vigilância imunológica dentro do seu organismo e vai alertar ele para as próximas infecções virais. Então, independente do anticorpo neutralizante,
que é aquela primeira barreira de entrada do vírus no corpo, na célula, a maioria das vacinas hoje são focadas no anticorpo neutralizante, que ele vai direto combater o vírus e não ativa o seu sistema imunológico, a nossa ativa. Então, a proteína S1, que é o nosso antígeno, ela vai ter essa primeira ação no organismo, que é o anticorpo neutralizante, gerar anticorpos neutralizantes. E o sistema da Versamune, ele tem uma capacidade de ativar todas as vias específicas para combater infecção viral. Então, ele vai te dar uma resposta com maior duração, vai te dar uma memória imunológica e não vai depender de pontos específicos das variantes para combater. Então, ele vai te gerar uma resposta e uma memória e vai combater novas infecções e vai matar todas as células infectadas do organismo do paciente. Então, ele vai atacar por duas vias. Essa via da célula T é muito importante quando a gente pensa nas novas variantes que estão surgindo, que elas estão vindo cada vez pior, né? Já tem mutações, com 18 mutações em cada cepa, tá complicado. E a nossa vacina tem a capacidade, então, de ativar o seu sistema imunológico para combater por essa outra via, não só anticorpo neutralizante. Helena e Norberto, nessa corrida em busca da interdependência do material importado, o Brasil tem profissionais qualificados suficientes e instalações para atender a demanda em dependência de insumos? Bom, sobre profissionais qualificados, depois eu vou passar um pouco para a Helena contar um pouco até a história da Pharmacorp, mas eu afirmo, Celso, que sim, nós temos uma capacidade científica e tecnológica instalada no Brasil capaz, sim, de revertermos essa nossa situação hoje de extrema dependência, né? Ainda aprofundando um pouco mais sobre isso daí, nós, nesses últimos 25 anos, o Brasil investiu muito na capacidade de produzir medicamento. Hoje, essa capacidade de produção de medicamento, o Brasil produz 78% ou 73% do que é consumido de medicamento aqui, o que é alto e fundamental. Poucos países têm essa capacidade. A gente investiu bastante e nós temos tecnologia de primeiro mundo aqui instalada para medicamento. Agora, para insumo, a gente perdeu um pouco isso no andar, né, no processo. Como migrou, né, e a gente passou a importar muito insumo ou produzir em outros países, a gente meio que abandonou o parque industrial aqui na produção de IFAs. As empresas estão patinando há muito tempo nesse processo, as que produzem IFA, e as empresas farmacêuticas que são verticalizadas, né, elas também estão apostando recurso nisso, mas hoje que elas estão percebendo, né, depois desse susto da pandemia, que vale a pena investir em insumos estratégicos. Então, nós temos capacidade tecnológica, temos que investir muito nesse processo. As universidades e centros de pesquisa estão preparados para desenvolvimento, mas, como a Helena mesmo falou, faltam elos na cadeia. Então, assim, quando a gente fala de elos na cadeia, significa que o meio científico precisa como fala, moldar o que eles estão fazendo de uma maneira que seja apresentável para o setor privado. A Pharmacorp, ela fez um trabalho em parceria com a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e ela acompanhou todo o processo. Então, ela quase que doutrinou o pesquisador, ou ela ensinou o pesquisador quais eram os passos que a iniciativa privada precisa. Porque uma coisa é pesquisa, a outra é tecnologia, né? Então, assim, eu acho que a gente agora precisa correr atrás desse processo. E assim, a gente tem exemplos positivos, né? O da Versamune, da Pharmacorp é um, mas existem outros. Para 2023, já tem um lançamento de uma empresa farmacêutica brasileira, de um medicamento que foi desenvolvido aqui no Brasil a partir da biodiversidade, tratamento do vitiligo. Vitiligo, parece que 1% da população mundial possui vitiligo. Os resultados que trouxeram até agora desse medicamento é que é possível tratar 80% dos casos. Então, você imagina a revolução que isso não vai causar. De onde veio isso? Ciência brasileira. Foi desenvolvido aqui. A gente Então, assim, a gente tem bons exemplos e capacidade, sim, de dar essa guinada ou respirar um pouco. Eu acho que a Helena também pode contar um pouco da experiência dela aí. Ativamente. Uma grande capacidade científica e tecnológica, tem grandes cientistas, a universidade gera muito conhecimento. O que falta?
exatamente formar essa cadeia para poder aproveitar esse resultado e gerar produto. Foi com esse conceito que a Farmacor nasceu há 20 anos atrás. A gente via muito conhecimento na universidade, desperdiçado virando só paper, tá? Porque isso poderia virar produto. Como então a gente pode trabalhar? E falta um investimento do setor produtivo no Brasil em tecnologia. Então a gente poderia ter uma geração de novos produtos, principalmente tecnologias inovadoras, começar a melhorar a nossa independência de insumos de outros países, de tecnologia de outros países, se o setor produtivo trabalhar junto com a universidade. Se essa cadeia toda for cumprida, então você associa o conhecimento da universidade, o sistema regulatório, nós temos trabalhado junto com a Anvisa de forma excelente, é um super apoio que eles dão para quem está afim realmente de chegar em produto, com todas as orientações, mas tem que ter o setor produtivo, senão você não tem a ponta. Então, temos capacidade, temos tecnologia, falta engajar todo mundo com o mesmo propósito. Helena, nós já temos aqui internautas participando dessa live JR, que vai ser reexibida a partir das 6h10 na Record News. A Regiane Tavares, que está acompanhando pelo Instagram do portal r7.com, questiona o seguinte: essa vacina que a Helena citou agora, a Versamune, vai ser para todos ou será apenas para grupos específicos? Explica para a gente, Helena. Se for o teste clínico, tem que fazer por grupos específicos de acordo com o esquema regulatório da Anvisa. A aplicação dela vai ser para todos, respeitando a faixa etária de teste, que vai ser de 18 até 75, 80 anos. Tá? Por enquanto, para mais novos, adolescentes, crianças, gestantes, ainda não. Esse tem que ser um teste feito depois do fase 3, para poder expandir para todo mundo. Essa é uma etapa que tem que ser cumprida. Então, a gente não pode aplicar em todo mundo, em todas as faixas etárias, em todos os grupos, sem ter os testes realizados. A Anvisa já autorizou o início dos testes, Helena? Ainda não. Na nossa programação, a gente tem que entregar para a Anvisa ainda alguns documentos, que foi feita exigência no nosso pedido, está dentro do nosso cronograma de trabalho já, que a gente tinha enviado para eles. Logo, a gente entrega esses últimos documentos e eles vão liberar o teste. A previsão é que a gente consiga começar os testes esse semestre ainda. Helena, você exatamente falou sobre previsão agora há pouco, quando eu te perguntei a partir de quando a Versamune estaria disponível, e você colocou o seguinte aposto: se tudo der certo no início do ano que vem. Depende do quê? O que pode não dar certo? O que pode ser feito para que não haja atraso no início de operação dessa nova vacina aqui no Brasil? O que não pode atrasar? Tem que ter recurso disponível para todas as fases. Então, eu não posso finalizar uma fase e esperar o recurso para a próxima, tá? Então, essa é uma conversa muito próxima que a gente tem com o Ministério da Ciência e Tecnologia para que isso não aconteça, tá? Não pode ter interrupção no financiamento, senão para o projeto. A gente já precisa da cadeia produtiva pronta, precisa do parceiro industrial. Então, nós estamos com várias negociações com indústrias brasileiras. É importante que já tenha agora, antes de começar o ensaio clínico, que já tenha indústria, senão não vai ter dose pronta quando terminar o ensaio clínico. Entendeu? É a cadeia tem que estar fechadinha, com os pesquisadores, a parte regulatória e a indústria na ponta. É aí que não pode ter interrupção no processo. Norberto, você quer complementar? Não, eu acho que isso seria importante, Helena, reforçar que quando a gente fala de investimento, nós estamos falando no total, pelo menos 500 milhões aí, de investimento num processo desse. Né? De reais ou de dólar? Reais. E pelo menos, né? Então, porque a Farmacor está fazendo o impossível nesse processo aí para a gente chegar lá, né? E o teste clínico também acho que é importante, Helena, você reforçar para que as pessoas... Acho que muita gente já ouviu, mas é sempre válido reforçar que o teste clínico, além de ter que cumprir fases, né, da avaliação do efeito da vacina e tudo mais, ele exige uma quantidade grande de pessoas e eu diria que é uma das partes mais caras da produção de um novo medicamento ou uma nova vacina. Então, acho que, Helena, acho que seria interessante só você falar, são as 4 fases, como é que seria, quantas pessoas envolveriam, porque também isso acho que responde um pouco a pergunta da ouvinte. A fase inicial são 360 voluntários saudáveis, onde a gente vai verificar se vai gerar anticorpos, o tipo de resposta de célula T que ela vai ter em cada voluntário e se não tem efeito colateral. Nos animais não foi identificado nenhum efeito tóxico, nada, nenhuma reação. Então, é isso que a gente avalia na primeira fase. Com dados positivos, essa fase deve durar de 3 a 4 meses, a gente passa para a fase 3. Aí são cerca de 30 mil voluntários.
Aí também pode ser que haja um atraso no processo de recrutamento dessas pessoas, porque hoje grande parte já está tomando vacina, já temos 2 disponíveis com uma vacinação acontecendo em forma acelerada. Então, vamos ter que buscar em vários centros do Brasil para diluir o número de voluntários em cada teste para poder conseguir recrutar todo mundo que for necessário. Aí são mais ou menos 30 mil. Vamos ter que acertar esse protocolo com a Anvisa para ver se a gente vai conseguir todos esses voluntários. Aí, de 6 a 9 meses, a gente consegue fechar esse teste do fase 3 com os resultados. O investimento no fase 3 é muito maior do que, por exemplo, o investimento na produção, na otimização industrial. Um teste de fase 3 é caríssimo, e todas as empresas do mundo que chegaram com teste em fase 3 chegaram com apoio de governo, senão é impossível uma empresa executar isso sozinha. Helena e Norberto estão ressaltando aí investimento do governo, né? Quem deveria investir? Por que não há investimento privado nessa área? O Brasil não tem tradição de investimento privado em projetos de risco. Isso acontece de maneira muito fácil nos Estados Unidos. Você tem, desde os investidores anjos aos equities, tem vários fundos de investimento de acordo com o tamanho do seu negócio, a sua projeção, o estágio que você está. O Brasil não tem. Nós até conversamos com alguns fundos de investimento, conversando com bancos, com grupos. Se você não tem um produto pronto, envasado, na prateleira, para eles é muito risco. Então, eles não encaram esse risco. Tá? Esse é um dos problemas muito grandes que a gente tem no Brasil, que não fomenta a inovação. Não dá para depender só de governo. Você tem que ter indústria trabalhando junto. O apoio que a gente tem agora é só do governo federal. Não temos investimento privado, temos da própria empresa. Mas tem uma limitação do nosso capital para poder investir num projeto tão grande como o desenvolvimento de uma vacina. Então, o setor brasileiro de investimento não se atenta para isso. Eles gostam de fintech, eles gostam de projetos que tenham um retorno rápido. É difícil encarar projetos de biotecnologia, projetos de longo prazo, 3, 4, 5 anos. E isso precisa mudar. A gente poderia ter outras vacinas, outros produtos para outras doenças já disponíveis no mercado se houvesse investimento privado. Eu completaria ainda, Celso, isso é um fator cultural, né? No Brasil, como a Helena disse, nós tivemos várias fases aí, em décadas aí de, por exemplo, vou investir em imóvel, que é uma coisa sólida, que o investidor tem garantia, como a Helena falou agora, nas fintechs, né? Ou empresas de TI, que você investe pouco e pode ter um retorno rápido, então o risco é muito menor, né? E a questão de saúde, o governo federal sempre investiu maciçamente nesse processo, inclusive nas empresas privadas, para estruturação e tudo mais. E a gente, agora que a gente está ouvindo falar da pessoa física dizer que ela vai investir na Bolsa. Nos Estados Unidos, as empresas do tamanho da Farmacor já estão na Bolsa. Então, a Farmacor ela se promove nos Estados Unidos, automaticamente qualquer cidadão, o Luiz, o Celso, eu, poderíamos investir 10 mil, 15 mil e apostar no negócio dela. Eu tenho um exemplo até brasileiro, né, de uma empresa que produz MABs, né, que são substâncias biotecnológicas também, super avançadas, é a última tecnologia no tratamento de câncer. Foi desenvolvida aqui no Brasil, de um pesquisador que foi presidente, inclusive, da FAPESP, etc. 10 anos também nesse processo, como a Farmacor viveu aí, de não ter a cadeia completa do sofrimento estrutural, tal, etc. Onde que ele foi finalizar o produto dele? Foi finalizar nos Estados Unidos e na Europa. Aí ele finalizou onde foi investido e aportado o recurso na empresa dele. Agora, nos Estados Unidos. Milhões e milhões de dólares. Por quê? Só para ter uma ideia, essa substância, o MAB, né, que ele produziu, essa substância biotecnológica, tratamento de câncer, é para tratar o câncer de colo de útero, né? E tem 80%, 86% de eficácia. Já terminou a fase 3, que a Helena falou. Já patenteou no mundo inteiro. O mercado lá fora, eles lançaram isso na Nasdaq, colocaram o preço, assim, triplicou, quintuplicou, ficou 200% mais caro o papel da empresa, captaram o recurso que eles precisavam e agora vão terminar e vão comercializar isso no mundo inteiro. E aí uma empresa brasileira, tecnologia 100% brasileira. Só que, assim, eles poderiam ter feito esse processo aqui. O que eu acredito que vai acontecer, e essa discussão que a gente está fazendo aqui em um canal super popular como a Record, assim, as pessoas precisam conhecer isso, né? Saber que isso existe, que é possível eu investir. Essa semana, mais uma empresa farmacêutica
que trabalha com biológicos, como a Helena trabalha, que é uma empresa maior, abriu IPO na Bolsa. Então, assim, as pessoas vão ter oportunidade de investir. Tomara que isso vire uma rotina como foi para investimento em imóvel, mesmo no agronegócio. A gente aposta muito nas empresas de agronegócio e tal, mas eu acho que passou da hora da gente investir na área da saúde, porque são empresas que têm um retorno, pode ter um risco alto, mas o retorno é infinitamente maior do que qualquer outra empresa. Então, assim, vale a aposta, o governo federal está fazendo o papel dele, agora acho que o setor privado vai entrar nesse processo e a gente precisa criar um pouco eu sempre falo, uma cultura do orgulho mesmo, entendeu? Eu fico extremamente orgulhoso de ver a Farmacor, a Helena, uma tecnologia brasileira, essa daí que eu mencionei agora há pouco, empresas farmacêuticas também despontando com medicamentos, como mencionei agora, do vitiligo. Isso me enche de orgulho, mas eu queria que muitas pessoas se enchessem de orgulho também e que esse movimento de inspiração, né, ainda mais em tempos de pandemia, em relação à saúde, ele se reverberasse. Então, as pessoas se inspirassem para estudar isso, as pessoas se inspirassem para investir nisso, as pessoas dessem mais valor para a gente que está desenvolvendo e está na frente de batalha, produzindo e desenvolvendo novas tecnologias. Então, eu acho que é um momento complicado, mas um momento super oportuno para a gente reverter essa cultura nossa, sabe? Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente precisa expor esses bons exemplos e que esse número, esse valor do investimento, como a Helena mencionou, ele aumente consideravelmente nos próximos 10 anos. Nós lembramos que esta live JR é transmitida ao vivo pelas redes sociais do portal r7.com e também do Jornal da Record e será reexibida a partir das 6h10 desta sexta-feira na Record News. Temos aqui a participação do Antony Lima, ele que acompanha a live JR pelo Instagram do Jornal da Record. Ele quer saber o seguinte, qual seria a média de duração, Helena, dos anticorpos dessa vacina, que a gente está citando aqui agora, e qual seria um dos principais diferenciais da Versamune para outros imunizantes? A duração dos anticorpos a gente só vai conseguir analisar durante o ensaio clínico de fase 1/2. Então, os voluntários vão ser imunizados e vão fazer acompanhamento durante 1 ano para saber, porque o comportamento do anticorpo e da vacina no animal, ele difere um pouco no humano. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento no humano. Então, mesmo que o teste encerre com 3 meses, que é o tempo da vacinação e do primeiro acompanhamento, nós vamos acompanhar durante 1 ano, tá? Então, o anticorpo, mas voltando no começo da live, o anticorpo não é o mais importante nesse momento para as vacinas. E é aí que a gente tem um diferencial da Versamune, que é a ativação das células T, que vai, sim, ter uma resposta imunológica de longo prazo, uma memória imunológica. A gente tem na literatura respostas de célula T com memória de até 12 anos, tá? Então, isso também vai ser avaliado, mas pelo histórico e pelo padrão de comportamento do sistema imunológico com ativação de células T, que vai criar essa vigilância para ver se o vírus entra de novo no seu corpo ou não, vamos ter uma resposta a longo prazo. Esse é o nosso grande diferencial, essa via de ativação de células T. Celso. Helena, você falou que a Farmacor tem 20 anos, né? Além da Versamune, desenvolve outra pesquisa, outro produto? Nós desenvolvemos várias tecnologias vacinais. Nós temos projetos tanto na linha humana como na linha veterinária. Na linha humana, nós temos hoje em desenvolvimento uma vacina contra a tuberculose, que é a otimização de um produto que também veio da universidade. Estamos trabalhando numa outra formulação, que ela vai ser, a nossa proposta é que ela seja dada como um booster da BCG, que hoje é dada para toda a população. Então, para combater, porque a tuberculose ainda tem uma grande incidência na população mundial, né? Todo mundo esqueceu um pouco da tuberculose por causa do coronavírus, mas ela está aí matando todos os dias. Temos várias propostas, uma proposta para uma vacina para a doença de Lyme, também para humano. E a linha veterinária é onde a gente tem mais vacinas, porque o caminho é mais rápido. Então, o estudo para veterinária é mais rápido. Então, temos vacinas. Tem uma vacina oral para peixes, para tilápias em fase final de desenvolvimento. Vacinas para erliquiose, para dermatite canina, dermatite atópica canina. Então, são vários produtos no nosso pipeline em desenvolvimento, em teste e em uso já. E a gente trabalha tanto as próprias ideias da Farmacor dentro das nossas plataformas, como junto à indústria, que a gente mais trabalha é a veterinária, né?
trabalhando com eles no desenvolvimento de novos projetos de vacina. Então, nós temos uma larga experiência em vários modelos vacinais, tanto para humano como veterinário. Nós temos aqui a participação do Fernando Prestes, que acompanha a Live JR pelo YouTube do Jornal da Record. Ele quer saber como faz para se voluntariar para futuros testes da vacina. Ainda é possível? Sim, ainda não foi aberto o recrutamento. Quem vai ser responsável pela execução do ensaio clínico é o HCOR, em São Paulo. Então, quando abrir o processo de recrutamento, eles vão fazer toda a divulgação. Normalmente é um site onde você vai se cadastrar, vai ter os requisitos mínimos para poder entrar no teste. Depois vão ser feitas as avaliações e a seleção dos voluntários que vão poder entrar. Quais são os requisitos mínimos, Helena, por favor? Adulto saudável, que não tenha tido contato com coronavírus e não tenham recebido vacina ainda. Esses são os primeiros. Depois não pode ter, nessa etapa, não pode ter comorbidades. Aí são alguns requisitos de saúde que vão ser discutidos entre o centro executor do ensaio e os voluntários. Mas primeiro é acima de 18 anos, saudável, sem contato com o coronavírus. Celso. Norberto, nós estamos aí vivenciando uma situação caótica de falta de medicamentos neuromusculares e anestésicos que são necessários para a intubação de pacientes da Covid, né? A indústria farmacêutica brasileira, ela tem capacidade de atender essa necessidade ou nós dependemos também da importação? Olha, eu acompanhei uma parte do processo ano passado, né? A discussão entre o Ministério da Saúde e as empresas, tanto produtoras de insumos farmacêuticos quanto de medicamento para intubação. Sim, naquele momento, ano passado, elas estavam atendendo a demanda, estavam trabalhando 24 horas por dia, o turno delas. Elas, se não me engano, acho que são 14 substâncias utilizadas. Metade delas, eu acho que um pouco mais de metade delas, nós temos condições de produzir, estamos produzindo aqui no Brasil. O que acontece é que foi dito naquele momento, a gente não consegue aumentar a capacidade, além dos turnos, de produção. Você precisa aumentar a estrutura e etc. E não teria tempo hábil para isso, né? Então, o que aconteceu foi que a demanda está sendo muito mais alta do que a indústria local é capaz de produzir. E nós sempre produzimos esses anestésicos sem nenhum problema. Todos esses anos, essas empresas atendem o Brasil inteiro, né? Norberto. Então, oi. Só complementando, desculpa aqui, só para você complementar a sua resposta, o Marcos Fred participa pelo YouTube do Jornal da Record. Ele quer saber se a produção em massa da nova vacina, da Versamune, pode auxiliar na cadeia produtiva de insumos no Brasil. Só para complementar a sua resposta. Claro. Mas só complementando a questão dos anestésicos, esse foi o problema. O excesso de demanda, nós atendíamos e por isso que está um pouco esse, como fala? Não há esse excesso, carência, preocupação com a falta de medicamento e tal, etc. Ela existe, mas o que a indústria local pode fazer, ela está fazendo no máximo e trabalhando na sua capacidade máxima. Então, eu espero que a gente consiga minimizar a quantidade de pessoas entubadas para que a gente consiga atender sem necessidade de muito alarde ou de importar e etc. Sobre a vacina, se a Versamune ela pode auxiliar na cadeia produtiva de insumos no Brasil. Você dizia, inclusive, que o Brasil produzia muito mais insumos em algumas décadas passadas do que hoje, né? Por que mudou isso também, Norberto? Então, sim, é muito claro que uma empresa como a Versamune, ela só vai estimular a cadeia como um todo, né? E aí, a gente, como tem o governo federal, o setor privado também vai passar a investir em constituir, em compor essa cadeia toda. Então, é um momento importante, porque a pandemia não vai terminar agora, né, Luiz? Ela vai se estender e o vírus ele é agressivo, a gente não sabe o que pode acontecer. E já foi comunicado mundialmente que nós teremos outras pandemias, provavelmente, né? Porque o mundo se tornou globalizado demais, a gente entra em contato com gente do mundo inteiro. Então, é muito bom a gente se precaver. Então, isso investir na cadeia produtiva de qualquer medicamento no Brasil vai ser questão de soberania nacional. Então, não é mais uma questão de vantagem de fazer o teste pré-clínico, como a Helena fez lá nos Estados Unidos, ou teste clínico não sei onde, ou, enfim, fazer uma análise no outro país. Não, vai ter que ter toda essa capacidade aqui para a gente poder reagir com mais rapidez a uma situação como nós estamos vivendo hoje, né?
E sobre a situação dos 5%, bom, ela não aconteceu hoje, né? É uma situação que já perdura há quase mais de 2 décadas, na verdade, né? Então, como nós mencionamos anteriormente, produzimos 50%, 55% na década de 80, 90. Nós foi o ápice da produção de insumos farmacêuticos no Brasil, né? E o governo, naquele momento, entendia que isso era muito importante. Então, nós produzimos desde antibiótico até compostos mais complexos para tratamento de câncer, por exemplo, né? E nós tínhamos empresas nacionais e multinacionais instaladas aqui no Brasil, porque era estratégico produzir aqui. Uma população grande, atendia toda a América Latina, etc. Aí eu mencionei, foram dois pontos que foram bem determinantes para causar essa nossa superdependência, ou chegar aos 5%. Um deles foi a abertura de mercado, que aconteceu na era Collor, né, no governo Collor. A abertura foi muito ruptiva, né? Ela foi muito rápida. Abrupta. Abrupta, isso. E ela precisava de ter um tempo para processar, né? A indústria farmacêutica, qualquer coisa que você vá desenvolver, um IFA para sair do desenvolvimento dele e ir para o mercado, são 3 anos, pelo menos. Com muita sorte, inclusive, né? E sem muita inovação, mas geralmente são quase 10 anos o ciclo completo para você tirar da bancada até levar um medicamento para o mercado. E aí, voltando, nós abrimos muito rapidamente, não planejamos essa abertura, entrou insumos estrangeiros, enfraqueceu a indústria local, ela ficou patinando por muito tempo, e empresas saíram daqui, especialmente as multinacionais, ou voltaram para sua sede para produzir insumo lá, porque valia mais a pena do que aqui, e a China fez um programa muito forte nesse mesmo momento. Por isso que ela é a maior potência produtora de insumo. Ela investiu na cadeia completa lá. Então, ela atraiu muitas empresas que estavam aqui para lá. Fortaleceu. E hoje eles são o que são hoje. Norberto, então, desculpa, a gente está quase, nós estamos aqui mais um pouco mais de 3 minutos. Deixa eu só completar uma pergunta aqui que é importante, muita gente também quer saber, para você e para a Helena. A África do Sul, por exemplo, suspendeu a vacinação da Johnson, a vacina da Johnson por efeitos colaterais. A Austrália está suspendendo também para estudar mais esse assunto. Alguns países da Europa também suspenderam. Por que essa suspensão ocorre? Foi pouco tempo de pesquisa e eu queria saber, aproveitar, Helena, se a Versamune, por exemplo, corre o risco também de apresentar alguma expectativa, alguma irregularidade a partir do momento que entra no mercado. Qual a diferenciação? Esse estudo que eles estão fazendo, eles estão bloqueando o uso dessa vacina, é a fase de farmacovigilância, que a gente chama, que seria um estudo de fase 4, aquele é posterior à fase 3. É normal, qualquer efeito adverso deve ser comunicado e as agências sanitárias têm que tomar uma atitude para avaliar, parar e avaliar o risco. Como uma vacina normalmente é desenvolvida de 5 a 8 anos, e essas todas estão sendo desenvolvidas em 1 ano, 1 ano e meio, 2, os processos estão acontecendo em paralelo. Então, é prudente parar, avaliar qual que é o risco, a consequência, a porcentagem que isso está acontecendo e depois retomar a vacinação. Isso tem acontecido com as vacinas que são à base de adenovírus, tá? Então, não entenderam ainda, não foi explicado o mecanismo. Por que isso está gerando esses quadros de trombose? São coágulos um pouco diferentes dos tradicionais. A nossa não, porque ela é só uma proteína recombinante. Então, a plataforma do carreador do Versamune já tem testes clínicos nos Estados Unidos com outras doenças, com outros produtos, sem nenhum efeito colateral, nenhum risco. E a proteína sozinha, a S1, ela não tem risco nenhum, que ela não vai ter nenhuma ativação dessas respostas ruins para o organismo. Celso, tem tempo de mais uma pergunta curta, Celso, uma resposta curta, por favor. Eu gostaria que a Helena me respondesse por que os pesquisadores da USP do interior de São Paulo apontam que a Versamune tem uma imunidade prolongada por 12 anos. Com base em quê? Baseado na literatura e nos estudos prévios de célula T. Tá? Então, a ativação de resposta imunológica por células T é estudada há muitos anos. Então, existe um padrão de resposta, existe um padrão esperado após uma vacinação com um sistema que estimula a célula T. Então, você faz com base em tecnologias anteriores e comprovações científicas anteriores. Norberto, você quer complementar alguma coisa antes da gente fechar a nossa live? Luiz, eu só ia completar que esse tipo de situação, como está acontecendo com a vacina da Janssen, ela acontece com qualquer medicamento. Tá? Então, quando você expande, finalizou o teste clínico, é uma super
segurança que a empresa tem. Mas a partir do momento que 1 milhão, 2 milhões de pessoas, 3, 10, 15 milhões utiliza, aí vai ter esse tipo de reação. E as empresas analisam esse processo, mudam o medicamento e tal, é algo normal. Agora, se acontecer casos muito graves, né, de reações, aí sim você tem que recolher, aí é outro processo. Mas ter reações numa população maior é algo razoavelmente comum, é normal para qualquer medicamento, né? Então, existe um ajuste nisso ao longo dos anos para o medicamento ficar mais perfeito para o ser humano. Perfeito. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, Norberto Prestes, da Abicif, e também Helena Faccioli, da Farmacor Biotecnologia. Celso Freitas, sempre um prazer. A nossa Live JR será exibida logo mais a partir das 6h10 na Record News. E você, internauta que nos acompanhou, muito obrigado. Até a próxima semana com mais uma live e um bom fim de semana a todos.